Dando sequência à nossa programação, teremos agora um painel muito interessante sobre economia e saúde no centro da discussão. E para fazer a apresentação desse tema, convido o senhor Paulo Furquim de Azevedo, graduado em Administração Pública pela FGV e mestre e doutor em Economia pela FEA-USP. É professor titular e coordenador do Centro de Regulação e Democracia do INSPER. Para debater com ele, ao final da aula, teremos a senhora Zeina Latif, consultora econômica e colunista do Estadão. Foi economista-chefe da XP e, antes disso, teve passagem por várias instituições financeiras. Bem-vindos. Passo a palavra ao senhor Paulo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e discutir sobre esse assunto. Agradeço ao Instituto Lado a Lado por participação aqui no Global Forum. E é um prazer especial ainda contar com a Zeina, que é uma economista que eu admiro imensamente, para discutir esse assunto que é tão precioso para todos nós, né? Estamos falando aqui de saúde e a economia como um aspecto fundamental até para viabilizar esse serviço de saúde. Eu vou começar com uma apresentação relativamente curta para levantar alguns aspectos que são fundamentais para a gente entender de que modo pode ser a evolução do serviço de saúde, principalmente pensando, é claro, nos aspectos econômicos. Essa apresentação eu vou destacar ali alguns elementos estruturais, que são elementos que são importantes de modo permanente na atividade do serviço de saúde, e alguns são mais conjunturais, é claro, são relacionados aqui com esse nosso ano muito atípico, tanto para a economia quanto para a saúde. O tema da ligação economia e saúde, aliás, nesse ano, que foi muito falado, muitas vezes teve num falso dilema, né, como se um fosse contraditório com o outro. E, na verdade, de tudo que nós sabemos de pesquisa, a relação, na verdade, é contrária, é uma correlação positiva entre essas duas coisas. Quando os estudos que conseguem identificar um efeito causal da saúde sobre o desenvolvimento econômico identificam um efeito positivo, por via, sobretudo, da produtividade do trabalho, do acúmulo de capital humano. O fato é que esse dilema que foi colocado esse ano é mais um falso dilema. Por isso que eu vou identificar aqui outros elementos para caminharem juntos a economia e a saúde. Compartilhando com vocês essa apresentação, vou começar com grandes números, apenas para situar todo mundo na dimensão dos serviços de saúde, do ponto de vista econômico. Eles realmente impressionam. A saúde é quase 10% do PIB brasileiro. Para uma base de comparação, a indústria brasileira é 11%. Né? Então é algo realmente muito relevante, não só para a vida das pessoas, por se tratar do tema da saúde das próprias pessoas, mas também economicamente é muito relevante. Só para ter uma ideia do que representa isso, né? É mais do que a soma dos PIBs ali de Uruguai, Bolívia e Equador. Né? É realmente algo de uma magnitude muito grande. Né? Como é que fica o Brasil em comparação com os demais países? O que a gente nota é que o Brasil tem uma participação do gasto em relação ao PIB, em relação ao que o Brasil tem de renda, que é parecida com países desenvolvidos, como França, como Alemanha, por volta desses 10%. Fica abaixo dos Estados Unidos, que chega até 17% do PIB, mas até acima de países comparáveis com o Brasil, como a África do Sul. É claro que, numa comparação por gasto por pessoa, o Brasil vai ficar muito abaixo de França e Alemanha. Por quê? Porque nós somos mais pobres. Mas, percentualmente, nossa alocação dos nossos recursos para a área de saúde é comparável a esses países. Né? Entrando já no Brasil e vendo como que esse setor se divide, e aqui tem algumas particularidades bem interessantes.
muitos países têm o setor público como mais relevante, uma participação maior na oferta do serviço de saúde. No Brasil, mais da metade é o do setor privado, um pouco mais da metade, o setor público ali com 43%. Dentro do setor privado tem dois tipos de despesa em saúde que são importantes. A primeira que vem à cabeça é, claro, a saúde suplementar, os planos de saúde, mas também os pagamentos diretos são muito importantes. Agora, entrando nos planos de saúde, isso é algo que também é importante colocar para todos ficarem na mesma página. O segmento mais relevante é o chamado planos coletivos, sobretudo planos coletivos empresariais, que são 2/3 dos planos de saúde. Estão ligados com o plano de saúde que é oferecido por uma empresa, uma organização, aos seus colaboradores. E eu digo isso porque muitas vezes a atenção da mídia está nos 20% que são os planos individuais, porque o problema do reajuste se verifica muito mais nesses planos, e as discussões sobre reajuste vão aparecer mais fortemente nesses 20%. Bom, tendo essa visão do todo do nosso sistema de saúde, agora a gente pode entrar e minha intenção é destacar 2 elementos estruturais nesse momento, que devem ter uma permanência não só para o que nós vivemos hoje, mas para os anos futuros. E vou terminar com uma análise mais conjuntural, né? O primeiro elemento estrutural, isso tem um papel muito importante nas escolhas que nós temos para o setor de saúde no Brasil, é uma tendência à elevação de custos, que já vem se verificando há um bom tempo e deve continuar a se verificar para sempre, e por isso que eu digo que é estrutural, né? Se olharmos a saúde suplementar, e essa apresentação, esse gráfico contém as informações ao longo do tempo das despesas, no caso da saúde suplementar, o que nós vemos é que o gasto total cresceu muito, e sobretudo pela linha que está um pouco abaixo, uma linha azul, pelos gastos assistenciais, ou seja, pelo serviço de saúde propriamente dito, não são os gastos administrativos dos planos de saúde. Isso também, essa mesma pressão, a gente também vai observar no sistema público de saúde, mas muitas vezes o constrangimento orçamentário freia esse desenvolvimento da despesa, mas freia também a própria assistência à saúde. Esse movimento tem um conjunto de causas, e tem 3 aqui que eu gostaria de destacar. E o motivo de destacá-las é porque não só elas explicam o passado, mas elas podem explicar o futuro também. Elas estão presentes e vão continuar presentes, algumas vezes até de modo mais intenso. Uma primeira, que não é tão comum de se ver entre os economistas uma discussão sobre isso, é o que nós chamamos de uma transição epidemiológica. Em resumo, as doenças de hoje não são as doenças de 50 anos atrás. 50 anos atrás, as doenças estavam mais de término mais rápido, sobretudo, e as doenças de hoje são predominantemente doenças crônicas. Essa é a grande diferença. Para exemplificar, diabetes é uma doença muito frequente hoje em dia e era menos frequente antigamente. Isso tem uma consequência em termos de custo, porque são doenças que implicam um tratamento de longo prazo, medicação continuada, internações hospitalares frequentes, e isso, é claro, onera o sistema de saúde que tem que prover esses serviços todos relacionados a esse tipo de doença. Um segundo ponto, e esse está muito discutido no Brasil, sobretudo depois da reforma da Previdência, é a transição demográfica, que tem também um impacto muito grande nos custos de saúde. Eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico que mostra a intensidade de gasto média conforme a faixa etária das pessoas. Mas já antecipo que as faixas etárias mais velhas, assim, as pessoas mais idosas, são justamente a faixa etária em que requer mais cuidados de saúde e, portanto, está associado a maior despesa de saúde. E um terceiro ponto, que é muito particular da área de saúde, é a parte de incorporação de tecnologias. Eu digo muito particular,
Por quê? A incorporação de tecnologias em geral, uma inovação tecnológica nos mais diversos setores, elas muitas vezes vêm acompanhado com uma queda de custos. Uma inovação em processo, por exemplo, faz reduzir o custo, aumentar a produtividade, permite a redução do custo e, no final das contas, do preço das coisas, né? No caso da saúde, essa incorporação tecnológica, muitas vezes, ela não substitui, ela acrescenta coisas. Então, existia um determinado exame, um determinado medicamento, e passa a haver um equipamento novo, que permite um novo tipo de exame, que é acrescido no sistema. A mesma coisa com medicamentos, eles são acrescidos no sistema. E existe também, e aí sim é um problema que eu vou tratar com mais cuidado um pouco mais para frente, uma certa distorção no nosso sistema de privilegiar as inovações que aumentam a qualidade, mas não as que reduzem o custo. Isso dá até um sinal para as empresas que inovam em tecnologia, para elas investirem no desenvolvimento de tecnologias que aumentem a qualidade, que obviamente muito demandado, mas não invistam naquelas que reduzem o custo, porque a incorporação pelo sistema vai privilegiar essas que têm o avanço pela qualidade. Voltando aqui, eu vou passar rapidamente em duas imagens aqui sobre o efeito da transição demográfica, para deixar isso mais claro do o que nós temos à frente aqui no Brasil. Esse gráfico, o que ele traz é uma intensidade de gasto médio em assistência à saúde por faixa etária. E ele tem esse formato de um quase U. Ele é um U com uma perna, um pedaço do U, muito mais alto que o outro pedaço. Esse pedaço que é mais alto é justamente o pedaço relativas à faixa etária de pessoas mais velhas, ou seja, pessoas idosas, né? Então, a intensidade de requerimento do sistema de saúde é muito maior para essas pessoas. É claro que isso vai ter uma interação aqui com a nossa pirâmide etária, né? Como que vai ser o custo da saúde no Brasil. Esse é um gráfico da pirâmide etária, eu imagino que todos estejam absolutamente familiarizados com ele, mas é interessante ainda assim expor, porque ele é impressionante, né? E que mostra que hoje a faixa etária mais numerosa, assim, onde tem mais pessoas numa faixa de 5 anos, está ali entre 30 e 35 anos. É justamente uma faixa etária que onera pouquíssimo o nosso sistema de saúde, mas nós estamos cada vez mais empurrando para ter pessoas com mais idade. O que, aliás, é um mérito do nosso desenvolvimento. Isso não é um demérito, isso é um sucesso, termos ampliado tanto a expectativa de vida. Mas tem uma consequência no nosso sistema de saúde que não se pode negar. Daqui a 15, 20 anos, nós vamos ter essa quantidade muito grande de pessoas, digamos, a barriga da nossa pirâmide etária aqui, que já não é mais uma pirâmide, é ao pé da letra, ali para as faixas de 55, 60 anos. E a gente deve esperar um crescimento muito grande pela demanda de serviços de saúde. Bom, para concluir esse ponto, isso apresenta para a gente um tremendo desafio. Nós já temos um desafio natural para oferecer a saúde que gostaríamos, por exemplo, no SUS. Mas o nosso desafio é maior do que nós temos hoje. Nosso desafio é oferecer esse serviço de saúde para uma demanda que é crescente pelo serviço de saúde, por conta desses motivos. E como que a gente faz isso com custos sustentáveis, tanto na parte privada quanto na parte pública? Esse é um tremendo desafio. Vou fazer uma comparação com educação, que é outra área de gasto social, né, um investimento, se preferirem, social, igualmente relevante, né, em relação à saúde. Mas o efeito da pirâmide etária na educação é o oposto. A gente deve esperar uma menor pressão de gastos por conta de uma redução da proporção da população em idade escolar. E aqui
a gente espera um aumento muito maior dessa pressão. Segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Ok, temos um nível muito elevado já de gastos em saúde e crescente. Então vem a questão, como a gente poderia gastar melhor? Esse é um primeiro passo para tentar lidar com esse desafio. E, de fato, o que a gente nota, olhando os diversos países do mundo, é que é possível oferecer sistemas de saúde melhores sem gastar mais. É possível organizar um sistema de saúde de um modo mais eficiente. Essa figura que eu apresento agora para vocês procura traduzir essa ideia de um modo bastante simples. A linha que vocês estão vendo, que é a ordenação dos países que estão listados, são países da OCDE, ela está indicando ali o nível de satisfação que a população tem com o seu próprio sistema de saúde. Ou seja, crescente porque nós ordenamos esses países, então os países ali, Finlândia, Áustria, França, são países em que as pessoas têm um alto nível de satisfação com o seu sistema e vamos tomar isso como um nível de qualidade, eficiência desse sistema, dito pela própria população. As barras azuis é o quanto, em proporção do PIB, esses países gastam com o sistema de saúde. Vocês podem ver uma barra mais alta ali, é de um país que é os Estados Unidos, e essa barra está até, diria, subestimada em relação a outras medidas de porcentagem do PIB. Eu tomei ali os dados da OCDE fielmente para fazer essa comparação. Mas o fato é que os Estados Unidos gasta muito percentualmente de um PIB per capita que já é muito alto, então é um gasto em termos absolutos altíssimo, e que não se corresponde a um nível de satisfação da população razoável. E outros países vão gastar um percentual bem mais baixo e mantém esse nível de satisfação. O que explica isso? Na maior parte das vezes é o modo que se organiza o sistema de saúde, a política de saúde em cada um desses países. Nós temos aqui no Brasil, e entrando exatamente nos problemas da organização do sistema de saúde do Brasil, um grande problema. Se eu fosse eleger numa frase esse grande problema, seria este que está narrado no título desse slide. Nós temos aqui uma separação do ônus e do bônus da decisão. Ou, em outras palavras, quem decide qual medicamento vai ser aplicado, se será aplicado ou não, qual procedimento será realizado em determinados pacientes, quem toma essa decisão na ponta, não é quem tem o ônus da decisão. E esse afastamento entre o ônus e o bônus de uma decisão, sempre, esse é um mantra da economia, é um resultado que a gente tira, muito consolidado em microeconomia, sobretudo. Isso gera distorções grandes, de eficiência, sobretudo, nessa escolha. Em outras palavras, quem está decidindo uma cirurgia ou não é um médico, e muitas vezes o paciente, mas nenhum deles incorre no custo envolvido ou naquela cirurgia, nos exames e nos medicamentos. O que se espera é que vai ter um excesso de pedidos de exame. É como se os exames, na ótica dessas pessoas, fosse gratuito. É óbvio que tem assim, o compromisso moral, ético, que muitos médicos seguem para fazer um uso adequado de exames. Mas nós notamos no Brasil, quantitativamente, inclusive, um sobreuso de exames. Então, isso está bastante documentado. Nós identificamos também uma rota, e aí, no caso, uma escolha do paciente, uma rota de consultas que não é racionalizada, que não passa muitas vezes por triagem. Esse problema é maior na saúde suplementar do que no sistema público de saúde, onde algumas políticas foram feitas exatamente para controlar esse problema. Nós temos um sistema que a porta de entrada muitas vezes é o pronto-socorro, alguns denominam isso como um modelo hospitalocêntrico, e os custos envolvidos em se internar uma pessoa já no pronto-socorro são muito mais altos do que seria uma medida preventiva ou um tratamento domiciliar. E
finalmente, nós temos ainda um problema seríssimo que gerou, teve uma repercussão enorme na mídia, que é um sistema de incentivo na nossa cadeia de saúde para que alguns prestadores de serviço, como médicos, escolham fornecedores de quem eles recebam algum favorecimento e, com isso, eles acabam escolhendo medicamentos, órteses e próteses que não seriam as melhores para o paciente, muito menos para o sistema inteiro, considerando o custo e a eficácia daquela escolha, né? Então, famosíssimo caso aqui da máfia das próteses, mas isso tem um alcance muito mais amplo do que isso, mesmo num nível que não toca a ilegalidade, como o caso da máfia das próteses. De um modo geral, o nosso sistema foca muito mais no atendimento à doença do que na prevenção e à saúde. É claro que isso vai ter efeitos negativos, e a consequência é um sistema relativamente caro e mal utilizado, sobretudo no sistema privado, mais até que no público. O público procurou construir políticas para lidar com isso, embora ainda tenha um espaço grande para atuação. E, finalmente, talvez uma cereja do bolo, em cima de todo esse sistema, nós temos um judiciário extremamente atuante na política de saúde, que transforma a política de saúde por conta da escala em que opera a judicialização da saúde. São realmente centenas de milhares de processos hoje em curso e que tratam, em geral, de conflitos entre o que desejam as pessoas e o que é a política de saúde. Então, acabam subvertendo a política de saúde. Tem algumas consequências, vou procurar já me encaminhar aqui para uma conclusão dentro de um tempo razoável. É um fenômeno crescente, é bastante heterogêneo, nem toda judicialização é indesejável, muitas vezes é necessário para controlar adequadamente um ator público ou privado que não esteja cumprindo a política pública ou que não esteja cumprindo um contrato de um plano de saúde, mas isso virou hoje um grande desafio para secretários de saúde, de modo geral, lidar com a judicialização na escala que ela tem. E mais ainda, aquele tema da incorporação de tecnologias que é tão importante e que está na base da elevação do custo, vai ter aqui um ator que não está assim preparado no sentido de expertise para lidar com isso e acaba sendo um ator central para definir o que entra e o que não entra no SUS, por exemplo, ou o que um plano de saúde deve ou não deve oferecer aos beneficiários do plano de saúde. Isso, é claro, está batendo no orçamento público. Então, são dados do Ministério da Saúde o montante relacionado a despesas em processos judiciais para oferecer um medicamento, sobretudo medicamentos, mas também intervenções que chegaram por via judicial. Então, as consequências aqui é que o judiciário tem um papel fundamental na incorporação de tecnologia, sem ter tanto a expertise para lidar com isso. E tem um efeito interessante, poucos têm falado sobre isso, por isso que eu trago aqui para discussão. Isso está modificando o jeito que o poder público compra também. Não é só o volume de compras. Modifica o próprio processo de comprar, que perde-se na judicialização o planejamento das compras públicas. Então, o mesmo medicamento acaba saindo mais caro e com uma série de custos adicionais de todo o processo, né? Então, isso, é claro, tem uma pressão muito grande no orçamento público. Último ponto, muito rapidamente, sobre a nossa conjuntura. Então, até agora foram elementos assim de efeito mais permanente. Então, o que aconteceu esse ano nesse setor que vale a pena destacar? Muito se falou sobre o colapso do sistema de saúde, né? Como não tendo a capacidade para atender os casos de Covid. E, de fato, isso é verdadeiro na parte de doenças respiratórias. Mas todos os outros equipamentos e instalações da área de saúde que não são relacionados às doenças respiratórias, na verdade, ficaram ociosos, porque caiu muito cirurgias eletivas e o uso desses equipamentos. Houve também muitos investimentos em uma única área
da saúde, que são as doenças respiratórias. Então, é isso algo que nós temos que carregar, é inevitável, tivemos que lidar com essa pandemia, e esse foi um modo até difícil contestar, que deveria haver outro modo de lidar, mas tem algumas consequências imediatas. Curiosamente, planos de saúde, nesses meses, estão numa situação muito confortável, porque diversos gastos em cirurgias eletivas e exames e tal não foram realizados, e as entradas continuaram, ainda que em menor grau, ocorrendo. Já hospitais que estavam numa situação mais favorável antes da pandemia, vários estão numa situação muito difícil. A gente deve esperar até o processo de aquisição de alguns hospitais que não estejam em condições financeiras para prosseguir. Também no SUS tem esse efeito de um sobreinvestimento necessário, repito, em doenças respiratórias, mas, obviamente, não investimento nas outras áreas. E mais a médio prazo, já é possível perceber isso nesses momentos de flexibilização, em que a pandemia já está numa fase de transição. A demanda reprimida começa a voltar, né? E nós vamos começar a pagar um preço de uma falta de prevenção, cuidados preventivos, exames que deixaram de ser feitos por um período de 8 meses, 10 meses. E isso, é claro, vai bater em custos mais altos lá na frente. Pegando um exemplo de um câncer que é identificado mais tardiamente e que, obviamente, tem efeitos ruins para a saúde. Junto com isso, e aí já vou me preparar para passar a palavra para a Zeina, que é uma pessoa que entende profundamente aqui da economia brasileira. Nós estamos num momento de um desemprego muitíssimo elevado. Lembre-se que 2/3 dos planos de saúde são coletivos empresariais. Estão ligados, o contratante aqui é uma empresa, uma organização, fazendo isso para os seus funcionários. O desemprego muito alto, essa população deixa de ser assistida por esses planos, cai a demanda por esses planos de saúde, aumenta a pressão no SUS também. E a renda é outro elemento que também faz reduzir a possibilidade que pessoas têm do desembolso, e lembrem mais uma vez que mais da metade dos gastos de saúde no Brasil são privados. Então, a queda da renda do brasileiro afeta o serviço de saúde também. Concluo por aqui e passo a palavra aqui para a Zeina fazer os seus comentários iniciais e gerais sobre a situação da economia e da saúde, e, em particular, já aproveitando aqui que eu tenho esse privilégio de contar com você, que você elaborasse um pouco para a gente sobre a situação fiscal do país e como que fica essa interação entre esse lado fiscal do Brasil e todo esse quadro aqui da saúde. Bom, muito bem. Eu agradeço muito o convite, agradeço as palavras generosas e sempre bom ouvir você, Paulo, que eu acho que foi uma aula que você deu para mim, foi bastante interessante. Eu vou fazer alguns comentários gerais. A gente, primeiro, algo que, enfim, é óbvio, mas a questão da saúde não é só uma questão civilizatória, uma questão moral, cuidar da saúde das pessoas, mas tem impactos na produtividade das pessoas, e, portanto, né, dos trabalhadores, e, portanto, impacta o potencial de crescimento de um país, a competitividade de um país, você ter uma população que tem melhor saúde. Então, esse é um tema absolutamente importante para a economia, independentemente de questões aí morais em relação a cuidar da saúde. É um tema sério o suficiente para não haver qualquer tipo de participação do Estado, seja o Estado provendo serviços de saúde para grupos mais vulneráveis, ou estabelecendo boas regras para resolver esse monte de problema que você falou que ocorre no funcionamento desse setor que é tão complexo e com tantos players e precisa ter boas regulações. E foi interessante as várias colocações que você fez aqui, porque inclusive tem essa questão do judiciário no Brasil. A insegurança jurídica, a judicialização é algo presente nos vários setores, vários segmentos da economia, não é o privilégio do setor de saúde.
lamentavelmente, acho que diz muito sobre a nossa cultura. Tem um quê de oportunismo também por parte de quem entra com um processo. Então, como você fazer desenhos, como a gente fez, como o governo Temer fez, por exemplo, na reforma trabalhista, em que a pessoa que vai entrar com um processo, o litigante, de alguma forma, ele vai ter que arcar com custos caso ele perca. Por quê? Porque toda essa litigiosidade, ela custa para a sociedade. Esses processos, eles pesam no judiciário, tem um custo para a sociedade. Então, nada mais natural que quem entra com o processo acate com o custo no caso de ser derrotado. É uma forma de limitar essa judicialização excessiva. E, ao mesmo tempo, nas várias esferas, fica muito claro o quanto é necessário reforçar o diálogo entre os poderes. Né? Então, de fato, eu vejo como essa busca de reduzir o desconhecimento, ou aumentar o conhecimento do judiciário nos vários segmentos para tomar decisão, quer dizer, entender que as decisões tomadas têm consequências, esse é um diálogo que o país precisa fazer, porque aí não é uma questão só de ter boa regulação, boa legislação, mas o uso que é feito. E isso eu sinto que não é um tema no país, a gente tem uma insegurança jurídica tremenda no país e nós não estamos tendo esse devido cuidado de ter ali, né, essa ponte entre os poderes para reduzir essa judicialização tão grande. Então, é interessante porque quando a gente pensa na saúde, né, e aí reforçando, acho que você levantou muito bem esses pontos, são várias linhas que o país precisa avançar. Agora eu vou fazer uma provocação. Veja, eu sou a pessoa que não é da saúde, está falando com cabeça de economista, e é claro que eu posso estar enganada, mas acho que vale a pena a provocação. É muito provável que, por causa da Covid, tenha aumentado, cheguei a ver alguma pesquisa nesse sentido, a preocupação das pessoas com sua saúde. Né? Aparentemente isso aumentou. Ora, se é assim, e de fato temos um mundo que talvez a gente tenha que se acostumar com essa história de ter pandemias e problemas aqui ali, além dessas questões que você já levantou, mais estruturais, enfim, por que não ter uma postura menos paternalista e as pessoas individualmente serem mais responsáveis para cuidar dessa saúde e com os custos envolvidos? Será que faz sentido o SUS cobrir tudo? Será que faz sentido? Será que não poderia ter da mesma forma que a gente tem FGTS, contribuição para a Previdência, será que uma parte não poderia ser um seguro saúde? E até isso se tornar um incentivo para as pessoas cuidarem da sua saúde. Você ter prontuário para todo mundo, usar a tecnologia e as pessoas cuidarem mais e serem mais ativas. Não pode ser só ali procurar o serviço público. Como você falou, tem uma questão ali de prevenção que a gente não faz, mas por que não aproveitar esse interesse das pessoas e dividir essa responsabilidade para cuidar da saúde e arcar com os custos, nem que seja através de uma parcela. O FGTS podia ir também para isso. Aqui eu estou elaborando. No setor privado, nos convênios, para mim isso é muito claro. Penso que uma forma de baratear o custo da saúde privada era ter maior coparticipação para cada tratamento. Você vai ter o prêmio que você vai ter que pagar, mas também a franquia, na hora que você usa o serviço, que é algo que a gente vê lá fora. Então, eu acho assim, cada vez que a gente tem uma postura paternalista, e não envolve o indivíduo com os temas, tanto na sua saúde, enfim, como cidadão, nos vários aspectos da vida de uma pessoa, esse paternalismo infantiliza a sociedade. Então, eu acho assim, estamos aproveitando, né, dado que veio essa questão de saúde, cresceu a preocupação das pessoas, a gente tirar lições e aproveitar isso para melhorar essa discussão de como fazer regulações melhores e regras melhores, até para que, se o serviço de saúde, ele privado, fica mais barato, de repente aquele pequeno empresário
que não teria condições de oferecer um plano de saúde, olha, já dá para pensar, né? Tem ali uma microempresa, uma pequena empresa com poucos funcionários. Bom, ele vai ter que, né, se preparar, pandemia, não sei o quê, e tem que cuidar também da saúde das pessoas, dos seus funcionários. Aliás, quanto mais se fizer isso, acho que até, né, é benefício para todos, né? As externalidades os benefícios são muitos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem, felizmente, hoje, diagnósticos mais claros, né, Paulo, de onde tem o problema. A gente não pode perder essa oportunidade. Nesse contexto, agora, respondendo à questão fiscal, nesse contexto que a gente tem, de uma crise fiscal que não é barra pesada, não é brincadeira. Ela pode, sim, ameaçar essa estabilidade macroeconômica que a gente tem. E mais do que isso, quer dizer, a gente tem uma necessidade com demanda crescente por gasto de saúde, tem que caber nesse orçamento. Então, reforço o ponto que você colocou da melhor gestão dos recursos, melhor alocação dos recursos de saúde, melhor uso desses recursos, porque não vai ter como aumentar o orçamento para valer. Então, como lidar com a necessidade crescente em função de tudo isso que você colocou? A saúde vai ficando mais cara, novas, né, patologias que vão se tornando crônicas, a demografia, estamos envelhecendo. Tem que caber. O espaço para aumentar gastos, ele é muito limitado. E óbvio que também seria muito importante, de uma forma geral, reformas estruturais para alocar de tal forma os recursos que pudesse, de fato, aumentar recurso para a saúde, mas entendendo que o espaço é limitado. A gente tem demanda para aumentar investimento em pesquisa, em inovação, em infraestrutura, nas universidades. As demandas para recursos no Brasil, elas explodem. Né? Então, não vai ter jeito. A gente vai ter que, em todas as áreas, fazer esse esforço para melhorar a qualidade do gasto público, né? Ter aquele quadro que você colocou da satisfação e com o uso do recurso, quer dizer, como otimizar isso no Brasil. Porque, de fato, a restrição orçamentária, ela está berrando aí. Né? E se a gente forçar a barra, porque esse discurso, não, então vamos aumentar aqui a carga tributária para cá, vamos tributar mais os grupos privilegiados, isso não é solução, isso é puxadinho de curto prazo. E sempre tomar o cuidado que às vezes você tem boa intenção, quer encontrar recursos, mas acaba inserindo mais distorções no sistema. Então, assim, nesse quadro que a gente está, não vai ter solução mágica, são várias iniciativas que a gente vai ter que fazer para garantir recursos, dadas as restrições orçamentárias. Né? Então, e aí, obviamente, avançar nessas frentes todas que você mesmo já colocou. Ótimo, obrigado, Zênia. Eu vou pegar aqui algumas das suas provocações que eu achei muito interessantes. Uma delas é essa da participação das pessoas ao decidir algum procedimento, um pouquinho, pelo menos, do ônus daquela decisão, que é o caso da coparticipação, que já vem sendo usada por alguns planos de saúde, mas eu trago aqui um resultado de um paper muito interessante que viu o efeito disso e calcula quais são as consequências de você botar uma coparticipação. Normalmente as pessoas pensam só num lado que já é suficientemente interessante, que é usar com parcimônia. Algo custa muito caro para o sistema todo, vamos usar com um pouco mais de parcimônia. Mas tem ainda, no caso da saúde privada, principalmente um efeito interessante, que é nos preços e nas margens das empresas que oferecem o serviço. Digamos, está lá um hospital e você pode ter um procedimento, pode ser uma cesariana, um parto, e você tem, hoje em dia, digamos, sem coparticipação, digamos que tem um hospital que é ótimo e custa 50 mil. E um outro hospital que é bom e custa 10 mil. Né? Essa escolha, hoje em dia, quem tem acesso aos dois vai para os 50 mil. Né? Assim, por que não? Né? Quando tem a coparticipação, essa pessoa pode pesar e, de repente, vai no de 10 mil. Bom,
só isso vai afetar o dono do hospital em definir qual é o preço que ele cobra para uma cesariana. Então, os 50 mil não é mais 50 mil. Ele já vai abaixar o preço porque ele sabe que ele pode perder uma pessoa porque está caro demais o hospital. Ou seja, uma coisa que acontece em qualquer outro setor da economia, né? Uma pessoa está definindo o preço com medo de perder os seus clientes, porque tem alguma concorrência, e a coparticipação tem esse efeito muito importante, né? Outra provocação que foi, acho, fundamental foi essa ideia que está na nossa Constituição da saúde, né, um dever do Estado e um direito das pessoas, né? E ok, não se discute, eu acho que é até muito interessante um estado de bem-estar social ter uma preocupação com a saúde. A questão é como se interpreta isso, né? E muito do nosso judiciário tem interpretado como a obrigação do Estado é a saúde, assim, como se fosse é quase uma impossibilidade a priori, né? Você se comprometer como dever com a saúde das pessoas, sem qualquer consideração com outros artigos da Constituição. Um deles lá sobre eficiência do gasto público. É um artigo constitucional muito importante, né? Então, como é que nós vamos oferecer essa saúde ilimitadamente, né, compatibilizando com esse outro artigo constitucional, né? Então, essa preocupação de pensar na saúde pública com o provimento da saúde possível, né, do serviço de saúde que é assim, compatível com o nosso nível de renda, que você bem mostrou que está em condições, assim, no caso do Estado prover, muito, muito limitadas, né? Mas eu vou insistir nesses nossos poucos minutos finais nessa questão que parece essa escolha de Sofia mesmo que nós temos. Então, acho que você lembrou muito bem que, do mesmo modo que eu apresentei, as demandas são crescentes na área de saúde, as várias outras áreas da sociedade também têm discursos semelhantes, né? Então, a pesquisa da universidade, a importância para a produtividade industrial, de você ter mais investimento em tecnologia, a área educacional também, a gente tem um déficit, né, muito grande, a área de saneamento básico, que, a propósito, eu até incluiria dentro de saúde, porque ela tem implicações muito grandes para a saúde. E a gente tem, assim, bate numa incapacidade de dar conta de todos os desejos da sociedade, né? E como que você encaminharia? Eu sei que essa pergunta é de uma dificuldade assim muito grande operacionalmente, mas como que você acha que deveriam ser princípios que nós deveríamos seguir para a alocação entre essas várias demandas da sociedade? Bom, nas políticas ligadas, né, políticas sociais, é aquele mantra do Ricardo Paes de Barros, é focalizar, né? Não é para ter universidade pública gratuita para todos. De alguma forma, as pessoas que têm condições, elas precisam participar disso. Aqui fazendo um parênteses, acho muito interessante, citando de novo o PB, que muitos anos atrás ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, aquilo que a família gastou com o seu filho no ensino médio, pega esse mesmo valor e ele vai contribuir na faculdade. Pronto. Né? Estava na escola pública, não vai pagar, estava na escola privada mais baratinha, vai pagar mais baratinho, enfim. Mas essa focalização, ela é essencial. Na saúde, na educação, qualquer coisa. Tem que ter essa focalização. Então, acho que a primeira coisa, todas essas políticas de transferências de renda, de benefícios que a gente tem, que é enorme, né? O estado de bem-estar nosso, ele é grande, mas ele não é bem focalizado. Eu lembro aquela pesquisa ainda lá do Banco Mundial, lá de trás, acho que a última versão é 2017, mostrando que só o Bolsa Família é que é suficientemente focalizado em quem realmente precisa. Então, a primeira coisa é essa, né? A segunda coisa, já falei, né, de como você ter melhor gestão dos recursos, né? Mas aí, claro, aí eu estou falando uma frase muito, enfim, muito solta aqui, muito imprecisa. Mas aí é muito importante
aprofundar essa agenda de avaliar a política pública e eficiência do gasto, ela tem crescido no Brasil. E já tem ali órgãos, ali tem, né, no governo, você tem já, né, grupos que estão ali ligados ao Ministério da Economia, enfim, que tem essa discussão. Então, como fazer a melhor gestão? Acho que essa é uma discussão que a gente precisa acelerar. Então, por exemplo, na ampliação dos recursos no Fundeb, né, o aumento do aporte do governo federal, que foi significativo, eu acho que essa discussão faltou. Tudo bem, a gente está aumentando os gastos de educação, mesmo com a demografia hoje já não sendo, né, são menos, a fertilidade das mulheres é menor, são menos crianças entrando na escola, mas tudo bem. Como melhorar a alocação desse recurso? E isso, a gestão desse recurso. Então, cada área vai ter que ter o seu diagnóstico, contar com a academia para isso. A academia, como participante aí dessa engrenagem, né, de instituições democráticas, tem muito a contribuir para ter essas recomendações de políticas públicas. E é isso, a gente precisa ter coragem de redesenhar e, às vezes, eliminar políticas públicas que são ineficazes, tanto do lado do gasto público quanto do gasto das renúncias tributárias. Né? Porque a gente está falando aí de renúncias tributárias na casa de 5% do PIB, é muito mais alto que na experiência mundial e a gente precisa avançar nisso. O primeiro passo é ter bons diagnósticos, porque como você ter a evolução do debate público e, portanto, condições para a tomada de decisão política, se você sequer tem diagnósticos claros. Então, são cadeias aqui, são etapas que a gente vai ter que avançar. E nesse contexto, apesar de termos feito reforma da Previdência, os gastos com Previdência ainda são crescentes. Né, em termos absolutos e até por causa da crise agora, como proporção do PIB, também vão continuar. Então, o esforço que a gente tem que fazer hoje para arrumar as contas públicas é maior, mesmo com a reforma da Previdência, Eu digo maior em relação ao nosso passado, quando a gente ainda tinha o tal do bônus demográfico. Então é isso, Paulo. O início dessa conversa aqui é ter clareza que nós temos um mau funcionamento das nossas políticas públicas e a gente precisa ter diagnósticos para pelo menos ter o debate público, ter condições de definir afinal o que o país quer, porque no escuro você não tem nem ter como debate público. Por que a reforma da Previdência, ainda que atrasada, saiu? Porque ficou muito claro, né, os números ali, explícitos ali, isso acho que foi uma grande contribuição do time econômico do governo anterior, quer dizer, explicitar o tamanho do problema para isso se tornar um tema político. Né? Daí a imprensa repercute, isso influencia o Congresso, enfim. Isso vai valer para tudo. Eu não sei se eu respondi. Super, né? Acho que você apontou, assim, conseguiu, aliás, num tempo relativamente curto, identificar diversos pontos que a gente pode aprofundar muito, melhorar muito. Talvez, assim, num grande resumo, transitar o debate que é hoje na apropriação de algum gasto, ou seja, gaste comigo, ou desonere a tributação de mim. Hoje, muitas vezes, o debate no valor que se transfere e é muito pouco sobre como deveria ser a política, qual política deveria ser feita. Tem um ponto que eu não coloquei, mas precisa colocar. A gente precisa ter maior participação do setor privado nesses serviços públicos, na oferta de energia, de infraestrutura, quer dizer, precisamos ter, e você sabe disso melhor que eu, um ambiente regulatório menos complexo, com as regras do jogo mais claras e mais estáveis, porque, quer dizer, de um lado o setor público fazer essa avaliação das políticas públicas e de outro atrair o investimento privado para setores em que o setor privado pode entrar e pode fazer melhor. Né? E talvez saneamento, que a gente citou aqui como algo que é
ultra ligado à saúde é um dos principais exemplos, né? É difícil ter uma boa política de saúde com só 50% dos domicílios com acesso a esgoto, né? Bom, já caminhamos aqui para o final e eu quero agradecer imensamente essa oportunidade que eu tive de conversar aqui com a Zeina, conversar com todos também, e agradecer sobretudo aqui ao Instituto Lado a Lado pelo convite, ao Global Forum, e com isso eu fico por aqui. Obrigado. Agradeço ao senhor Paulo e também à senhora Zeina pelo excelente debate e pela participação. Muito obrigada. Seguimos agora nossa programação, vamos para o próximo painel, com o tema Economia e Saúde, a busca por alinhamento entre investimentos, novos modelos de financiamento e gestão, as prioridades para os próximos 5 anos e as armadilhas que devemos evitar.